Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já chega deixando o like e se inscrevendo no canal, pessoal. Hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia e todos os créditos ao canal dele. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Eu não acredito. Tenho apreço pessoal pelo senhor, o respeito como presidente da Câmara. Não acredito que Vossa Excelência tenha dito aquela frase que foi espalhada pela imprensa, ou por parte da imprensa, de que nem com 80 assinaturas o senhor daria curso a um pedido de impeachment. Eu não acredito nisso, porque o senhor é um democrata e jamais diria isso em caráter absolutista. Que seja submetido à análise jurídica é natural e devido, mas eu não acredito que Vossa Excelência desconsidere a maioria, porque a democracia depende do nosso respeito à maioria. Entendam Vossas Excelências todos e todas que eu estou intransigentemente com o espírito de nós buscarmos a pacificação do Parlamento brasileiro, do Senado da República, dessa instituição bicentenária que eu tenho a honra e o privilégio de presidir. E eu reconheço em Vossas Excelências, todos, com legitimidade dos votos dos estados de Vossa Excelência, assim como eu, e que nós estamos aqui para defendermos as convicções que todos temos em relação ou em qualquer aspecto a qualquer assunto. Mas a gente está vivendo dias muito complexos, senador Márcio Bittar, na história da humanidade, repito, não é só do Brasil. E eu não quero me alongar nesta fala, mas eu quero e vou tentar, da melhor maneira possível, manter o equilíbrio, respeitando todos aqueles que têm legitimidade de falar o que assim desejarem aqui no plenário do Senado Federal. Chamado Marcos Duval, que está sendo torturado de forma escancarada, exposta, algo que ninguém nunca viu no mundo que está acontecendo com esse cidadão aqui. Eu quero cumprimentar seu pai, Humberto, que não pôde ver o filho enquanto nós estávamos com os pais que ainda estão na terra, com os nossos filhos. Esse nosso colega não pôde ver nem o seu pai, nem a sua filha, por uma decisão covarde do tirano Alexandre de Moraes. E o Senado tem um dever, colegas senadores, não é favor. E aqui independe de direita, de esquerda, de centro, por favor, tem o dever de defender, mesmo que a gente discorde de algumas opiniões do Marco Duval, e eu tenho opiniões divergentes dele, da forma inclusive, mas as decisões são totalmente ilegais. Senadora Daniela, ele não tem nenhuma denúncia, acredite, ele não tem zero de condenação, não existe julgamento. Esse homem, esse cidadão, ele citou um exemplo de 400 anos que ele levaria para pagar a multa que o Alexandre de Moraes, da cabeça dele, deu 50 milhões. Tem um corrupto no Brasil com 400 anos de condenação, ex-governador do Rio de Janeiro, que está solto, está curtindo a sua mansão. Ele vai ter que pedir, se duvidar, autorização ao Moraes, só falta isso, para ir da sala dele para o banheiro. É a única coisa que está faltando. Ele não tem Pix mais, ele não pode receber doação para comprar alimento, ele não pode pegar um Uber, ele não pode ter o iFood, é verdade. Ele não tem dinheiro do salário dele. A desmoralização não é a esse cidadão brasileiro. A humilhação não é a Marcos Duval, a humilhação é ao senhor, presidente dessa casa. A humilhação é a mim. A humilhação é a todos os cidadãos dignos que colocaram seu nome para receber o voto popular. Um ministro que não teve um voto, fazer uma violação de direitos humanos,
ridícula, vergonhosa. A gente não pode se calar com relação a isso. Eu espero que o senhor use a amizade que o senhor tem com o ministro Alexandre de Moraes. Nessas horas é bom deixar de lado qualquer tipo de conflito, senador, presidente Davi Alcolumbre. Colocar, inclusive, se for o seu vice-presidente... É o cúmulo da hipocrisia no seu mais supremo grau. Barroso está tendo dias horríveis, talvez até piores do que o Alexandre de Moraes. Teve que ver a sua filha sair dos Estados Unidos, ter que ver o seu filho voltar para o Brasil, abandonar os Estados Unidos, sendo que ele morava lá. O filho do Barroso, com menos de 20 anos, era só um diretor do BTG Pactual. Com certeza conseguiu essa posição pelas suas habilidades, seu know-how, a sua vasta experiência no mundo financeiro. Não teve ajuda nenhuma do Barroso, eu tenho certeza disso. Menos de 30 anos, o cara é diretor do BTG. Morava em Nova York e agora foi obrigado a ter que pedir para outra pessoa ir até a sua casa para pegar os seus bens pessoais e trazer para o Brasil, porque ele achou melhor nem tentar entrar lá novamente. Mas vamos lá. O Barroso sempre se posicionou como um grande lutador pelo fim da desigualdade social. Barroso, que é um dos mais políticos, talvez, dos ministros do STF, adora dar discursos, viajar pelo mundo, autor do Perdeu o Mané e Derrotamos o Bolsonarismo, tem também algumas pérolas, algumas preciosidades que foram proferidas por ele. Presidente do STF defende combate às desigualdades. Barroso deu aula magna na Faculdade de Direito da UFRJ. O Barroso sempre se postou como aquele cara que odeia a concentração de capital. Ele tem ódio desses malditos ricos que mantêm o povo pobre na miséria, certo? Tem até um trecho aqui que me chamou a atenção, que é esse aqui, ó. Há muitos desafios que permanecem e que nós não devemos esquecer, que são os desafios do enfrentamento à pobreza extrema. Ainda temos 30% da população brasileira em insegurança alimentar e, portanto, estamos falando de 60 milhões de pessoas. Um país com a condição econômica do Brasil não pode ter gente passando fome. Ainda temos problemas dramáticos de uma desigualdade abissal que nos envergonha. Segundo a Oxfam, 6 pessoas no Brasil, 6 pessoas mais ricas, têm a riqueza de metade da população brasileira. 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. Tem alguma coisa errada nesse modelo que nós precisamos enfrentar. 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de brasileiros. Cara, quem são esses miseráveis dessas 6 pessoas que possuem a riqueza de 100 milhões de brasileiros? Nós temos que descobrir quem são essas pessoas. Vamos lá, mas uma matéria totalmente diferente. Barroso pagou imóvel de 22 milhões de reais nos Estados Unidos à vista. Preste atenção, à vista. Foi 22 milhões numa lapada só. Um funcionário público que ganha 40 mil reais por mês, tá? Tenta computar isso aqui. Um funcionário público que ganha 40 mil reais por mês, que luta contra a desigualdade, comprou um apartamento de 22 milhões à vista. Vixe Maria, mas vamos lá. Taxa de condomínio é de 15 mil reais. Imóvel está em nome de uma offshore. Obviamente, offshore, você sabe que daí você não paga imposto, né? No seu país. Pertencente aos filhos de Barroso. Lembrando, um desses filhos do Barroso é um garoto de menos de 30 anos, um garoto que é diretor do BTG Pactual e mora em Nova York. Como que ele chegou lá? Não pergunte, senão a Polícia Federal bate na sua casa. Imóvel da família do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, em Miami, foi comprado à vista, sem hipoteca. A propriedade fica na ilha de Key Biscayne e está avaliada em 4,1 milhões de dólares, o equivalente a 22 milhões de reais. A informação consta em documento público no condado de Miami-Dade, consultados pela coluna com a ajuda de uma especialista local. O imóvel está registrado no nome de uma empresa offshore chamada Telub Florida LLC. O nome da firma é formada pelas sílabas iniciais dos membros da família do ministro. A compra foi feita ainda na planta, antes da chegada do Barroso ao STF, em junho de 2013.
mas o trâmite burocrático foi concluído em 2014, quando ele já estava na corte. Segundo mostra a papelada, o imóvel foi adquirido diretamente do empreiteiro que construiu o edifício, o bilionário argentino Eduardo Constantini. Então nós estamos falando de uma pessoa que luta contra a desigualdade, que odeia os mais ricos, mas provavelmente faz parte dos mais ricos do Brasil. Como que funciona? Eu já vi muita hipocrisia na minha vida. Só que essa aqui, ela supera todas. Porque ele tenta mudar toda a estrutura do nosso país. Age politicamente, dissolvendo o Congresso na sua suposta luta contra a desigualdade, mas ele é um dos principais agentes dessa desigualdade, já que ele concentra tanta riqueza. Gente, 22 milhões. Pagou à vista. Tem cabimento uma coisa dessa? Isso tudo bem, é normal isso. E tá aqui o documento mostrando, ó. Fiz questão de apresentar o documento que foi pago à vista. Cara, que loucura. Esse é o ministro que luta contra a desigualdade. Que brincadeira. O apartamento era usado até recentemente pelo filho do Barroso, não vai poder usar mais, né? O banqueiro Bernardo Van Russell Barroso, diretor associado do Banco BTG Pactual, que morava em Miami. Era em Miami, né? Nova York não, né? 20 quantos anos tinha esse cara? Não sei, que menos de 30 anos. E é diretor associado do BTG Pactual. Por que será? Será que dessa forma o banco estaria se blindando de processos na Suprema Corte? Acho que não tem jeito melhor de você se blindar no Brasil do que favorecer algum membro da família do STF. Isso aí você pode ter certeza que nenhum processo nunca vai te atingir. Cara, assim, é vergonhoso isso tudo. Assim, eu não dou conta. É uma coisa impressionante. Mas antes de você ir para o próximo vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Para a gente vencer o sistema de desinformação do Brasil, a gente tem que ajudar as imprensas aí da ditadura do Brasil ainda mais preocupada. Como eu gostaria que os ministros do STF assistissem esse trecho de uma entrevista do Donald Trump que acabou de ser publicado. Bom, eles estão se perguntando assim, né? Até onde Donald Trump estaria disposto a ir para salvar Bolsonaro dessa perseguição criminosa que eles estão fazendo? Eu acho que esse vídeo dá uma resposta. Uma jornalista brasileira fez a seguinte pergunta para o Donald Trump. Donald Trump, presidente, você está preocupado com essa junção do BRICS ou do Brasil se juntar com a China em relação na guerra econômica? Isso te preocupa? Isso te deixa preocupado? A resposta do Trump foi essa daqui. Não vou ficar enrolando demais, vamos direto para a resposta. Só queria muito que os ministros do STF, Goni, essas pessoas que acham que isso é um caso que vai ser resolvido facilmente numa conversa com a Haddad, pra vocês entenderem o quão resiliente Donald Trump está. We're doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution. Ele falou assim, this is an electric, ele ia falar uma electric chair, no sentido assim, de execução de morte, mas querem matar Bolsonaro. Aí ele trocou e falou essa frase aqui, ó, political execution, essa daqui. Ele tá falando que, basicamente, que Alexandre de Moraes e a primeira turma do STF estão querendo executar politicamente o Bolsonaro porque ele está ganhando nas pesquisas, que a população quer ele de volta na cadeira presidencial e basicamente ele está dando um recado. Não vou tolerar isso. Tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. 50% de tarifa que podem aumentar para 100% se o Lula insistir em continuar financiando a Rússia, tá? Se o Lula continuar financiando a Rússia na guerra na Ucrânia, que é o que o Lula está fazendo, ele triplicou a compra de diesel da Rússia para financiar a guerra. Se continuar, a tarifa vai para 100%. Tá, mas aí vamos voltar para o conteúdo que eu achei mais impressionante aqui.
Donald Trump fala abertamente o que o Bolsonaro está sofrendo é uma execução política. Relatório essa semana mostrando que a corte brasileira não dá para confiar. Aí sobre isso, para piorar, isso aqui eu faço questão de abrir e mostrar novamente. Uma pesquisa que saiu hoje, com a seguinte pergunta. Olha a pergunta aqui, ó. A pergunta é essa. Na sua opinião, o Brasil vive hoje sob uma ditadura do judiciário? Na sua opinião, o Brasil vive hoje sob uma ditadura do judiciário? Nós temos mais pessoas no Brasil acreditando que sim do que não. Na verdade, se você ignorar os que... se você somar, né, esses que acreditam na ditadura e os que os juízes cometem abusos e atrapassam suas atribuições são 56%. Porque esse daqui, ó, essa laranjado... não, mas muitos juízes cometem abusos e ultrapassam suas atribuições. 56%. Sinceramente, no começo eu fiquei preocupado. Tarifa, com Magnitsky. O Brasil precisa de ajuda. Nós não conseguiremos derrubar essa ditadura ou voltar à sanidade com as nossas próprias forças. Tudo foi sequestrado. E as autoridades que têm alguma possibilidade de reagir estão reféns com o pai, ameaça de prisão do pai, ameaça de prisão da filha, da esposa, da avó. Como que a gente vai reagir dessa maneira? Apenas uma força de fora consegue devolver a democracia brasileira. Mas qual que é a mensagem? Não, os Estados Unidos não vai recuar, não adianta tentar negociar a tarifa, as coisas só vão acalmar, as coisas só serão pacificadas quando nós tivermos a anistia e quando Alexandre de Moraes sofreu. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já deixa o like aí, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Pessoal, quero que você comente aí o que você achou do vídeo que Gustavo Caiei aí, todos os créditos ao canal dele de novo. Comente aí o que você achou das falas deles e muito importante a sua opinião aí no vídeo aí, que é essencial para o nosso vídeo. Deixa eu lembrar aqui o nome do rapaz do primeiro vídeo que teve aí. Ele foi muito importante aí no vídeo. Armin, o nome dele, um carequinho. Ele deu um sapico no Alcolumbre aí no começo do vídeo, né? Que isso. Tudo que nós tava precisando, o Armin aí contou no começo do vídeo. Tapa na cara do Alcolumbre. Alcolumbre tem que ser sancionado pela lei magnística aí, porque ele é um apoio, né? Eu falar que 80, mesmo que tivesse 81 votos, que é todos os senadores, ele não ia aprovar a pauta da anistia e nem a pauta de derrubar o Moraes do Supremo Tribunal aí, o impeachment de Moraes aí. Não ia pautar o impeachment de Moraes, mesmo se tivesse 81 votos, que é todos, até o dele mesmo, é 80 votos. São 81 senadores com ele junto. Então quer dizer que mesmo que o voto dele tivesse, ele não ia pautar o impeachment de Moraes aí, nem a anistia. Ele tem que ser o primeiro a ser sancionado aí pela lei magnística aí. Trump primeiro já tá no nome, ele e o Hugo Moto com certeza está na mira aí do Donald Trump aí, dos Estados Unidos inteiro, né? Todo mundo tá de olho, não é só Estados Unidos, a Europa aí, com mais de 50 países aí, estão todos aí preparados para atacar o Supremo Tribunal. É uma coisa feia, não é coisa boa. Não é coisa boa pra gente que tá aqui bem, tá tendo essas coisinhas, mas a ditadura tá no nosso país aí e a gente tem que chegar o quanto antes é melhor, né, pessoal? Deixar chegar numa Cuba aí, chegar numa Venezuela aí. A gente tem que se juntar aí para conseguir derrubar Moraes do poder do Supremo Tribunal aí, derrubar o Lula que tá
mentindo aí pra caramba, que agora ele botou na ideia que pegou 30 bilhões de empréstimo aí para todos os prejudicados pela tarifa aí. Cara, dá uma pena pensar nisso, que o agro, cara, nós tá torcendo, tá machucando o nosso país, mas a gente precisa machucar para recriar, né? Se a gente continuar na ditadura aí, não vai dar certo, mas a gente tem que dar uma pancada, cair, se machucar pra ferida se curar e ficar novo. Ou na verdade, né, é um ditado, a gente tem que cortar, arrancar a casca da ferida pra ela se curar mais rápido. Então é isso, pessoal, nós tem que tirar Moraes aí do poder e o Lula quanto antes melhor. Bolsonaro tem que ser eleito em 2026 aí, não pode ficar desse jeito. Tem que ser elegível aí. Até Eduardo Bolsonaro tá com mandato de prisão, pessoal. Ele tá com mandato de prisão. Não é oficial o mandato de prisão, mas ele já recorre a isso, que é um mandato de prisão. Moraes, na última fala que teve depois que ele caiu na magnética aí, ele falou que alguns fugiram com medo de ser preso. Ele não falou com medo de ser preso, que ia ser preso, alguma coisa assim. Ele falou. Desculpa que não ter lembrado, aqui já faz uns dias, tem uns 3 semanas. Ele fala isso. Aí o Eduardo Bolsonaro já fala que tem um mandado de prisão, que ele não anda na mira do Brasil, por causa que pode ser que tenha a Interpol aí tenha algum mandado de prisão para Bolsonaro aí, para Eduardo Bolsonaro. E Bolsonaro aí tá proibido de ter qualquer pessoa na sua casa aí com celular. Acredita nisso? Qualquer pessoa que vai na casa do Bolsonaro não pode entrar com o celular. Qualquer pessoa, a filha dele não pode usar celular em casa, não pode, vai pra escola. Cara, eu quero saber como que vai ficar a dignidade da filha. Ela é mais fácil prender do que deixar em casa desse jeito. Como que a filha dele vive, a esposa dele vive, acabou com a vida delas também. Só que a dele, os 3 tá preso. Tem que entrar com a justiça aí, até uma de menor acontecendo isso, sendo prejudicada pelo STF aí, pelo Moraes. STF inteiro, não tem nem como falar acusando só Moraes, não existe essa. O STF inteiro tá corrupto. Tem mais essa de ficar acusando Moraes coisando nada. Eles todos estão tudo na mesma linha, são tudo farinha do mesmo saco, como se diz o ditado. Então é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima.